O momento pede calma. Não foi o exagero que trouxe o Cruzeiro até aqui, não vai ser o exagero que vai levar o Cruzeiro lá na frente. Então não é porque no primeiro jogo, na volta da sequência da Copa do Mundo de Clubes, que o Cruzeiro não vence, que o Cruzeiro não vai vencer mais nenhum jogo. Então o exagero atrapalha muito esse momento do Cruzeiro, e tanto pro bem quanto pro mal. Então o Cruzeiro venceu 3 jogos e colocando 2 goleadas, fazendo 4 gols nessa volta da Copa do Mundo de Clubes, na volta do Campeonato Brasileiro, e colocou ainda um 2-0 no Maracanã contra o Fluminense, num jogo dificílimo para o Cruzeiro. E agora, o primeiro jogo, que o Cruzeiro não ganha, o mundo acabou? Não. Não é porque o Cruzeiro ganhou esses 3 jogos em sequência que o Cruzeiro vai ser campeão agora, e não é porque o Cruzeiro não ganhou esse 4º jogo que não vai ser campeão também. E o Cruzeiro nem perdeu. O Cruzeiro empatou fora de casa contra o Corinthians, que sempre foi um bom resultado, mas agora parece que é o fim do mundo. Calma, não é exatamente assim. Vamos falar então sobre essa questão do exagero para cima do Cruzeiro, falar sobre esse empate contra o Corinthians mais uma vez e pedir calma, baixar todo esse ânimo à flor da pele sobre o momento do Cruzeiro. E antes de mais nada, peço que você se inscreva no canal se não é inscrito, peço que você deixe um like aqui, deixe o seu comentário sobre isso tudo, sobre o jogo, sobre o momento do Cruzeiro também. E vamos lá então falar sobre esse assunto que eu estou abordando aqui nesse vídeo. Eu vi muitos comentários exagerados depois desse empate em 0-0 contra o Corinthians, e aí falando de reforços, que se não chegar 300 reforços o Cruzeiro não vai conseguir. Eu vi falando que é isso aí, que o Cruzeiro não tem time para ser campeão, que o Cruzeiro, de fato, assim, é só um elefante em cima da árvore. E não tô falando de comentários de rivais não, tá? Não tô falando de comentários de rivais não. Tô falando de comentários de cruzeirenses. A transmissão da Samuca TV, vi isso no chat lá. Vi muita gente colocando isso no chat como se esse empate contra o Corinthians fosse o fim do mundo. Então, como eu disse, não é porque o Cruzeiro ganhou 3 seguidas que vai ser campeão, e não é porque o Cruzeiro não ganhou uma que também não vai ser. Inclusive, logo nesse jogo no jogo contra o Juventude mesmo, o Jardim falou sobre essa questão de não querer comemorar antes da hora, de pregar cautela, de não começar oba-oba, de não ficar jogando tudo pra cima demais. O Gabigol, ele falou nesse jogo contra o Juventude mesmo, e eu lembro do Gabigol, do Jardim, eu tô em dúvida se foi contra o Fluminense ou foi contra o Juventude, acho que foi até contra o Fluminense na coletiva, pediu calma sobre esse momento que ninguém ia ver ele comemorando, né? E aí contra o Juventude foi o Gabigol, que falou, aqui ninguém comemora campeão na 15ª rodada. E é isso. Como eu falei, no jogo contra o Grêmio, o torcedor do Cruzeiro tem que desfrutar o momento, mas também, calma, desfruta o momento e deixa o título para daqui a pouco, para lá na frente. O Campeonato Brasileiro acabou de começar e já estão decretando o Cruzeiro campeão e no dia seguinte é decretando que o Cruzeiro não vai ser campeão. Então, cara, é um resultado bom, é um empate. E o Cruzeiro jogando quarta, domingo, numa sequência duríssima. O Jardim falou sobre isso na coletiva também, sobre a sequência duríssima do Cruzeiro e a dificuldade que o time enfrenta nessa sequência. Nessa volta o Cruzeiro jogou dia 13, dia 17, dia 20, dia 23. O maior período foi 4 dias, que foi entre o Grêmio e o jogo do Fluminense. E o Cruzeiro vai jogar dia 27. E depois vai jogar dia 30 de novo. Depois vai jogar dia 3. Então, de 3 em 3 dias o Cruzeiro tá jogando. E depois dia 7, depois dia 10. Só aí para ter uma semana de descanso pro jogo contra o Mirassol. Então, até o dia 10 de agosto, o Cruzeiro vai ter uma sequência de 3 em 3 dias. Que vai exigir muito desse elenco do Cruzeiro. Muito. E aí, são jogos grandes. É Copa do Brasil, que beleza, é contra o CRB, mas é um mata-mata. É Botafogo, é receber o Santos. É difícil para o Cruzeiro, difícil. Então vai exigir muito do elenco, vai exigir dessa rotação do Cruzeiro, e o Cruzeiro tem elenco para essa rotação. E aí fica esse alerta para os reforços.
não é porque o Cruzeiro não venceu um jogo, que eu vou falar também, que precisa urgentemente de 200 mil reforços, porque esse time não vale de nada. Porque eu não falei isso quando o Cruzeiro venceu o Juventude, não falei isso quando venceu o Fluminense, eu não vou falar quando não vence também, porque aí é injusto. Mas a gente sabe que o Cruzeiro tem um teto, e o Cruzeiro está batendo nesse teto. Muito perto. O Cruzeiro está jogando muito perto do seu 100% todo jogo. Quando o Cruzeiro goleia o Grêmio, quando o Cruzeiro vence o Fluminense, quando o Cruzeiro vence o Juventude, ele joga muito próximo do seu teto. O que o Cruzeiro precisa fazer? Aumentar o seu teto. E aí é claro que a gente fala de reforços de jogadores ainda mais qualificados para entrar nesse time, para entrar nessa rotação. E aí, isso não quer dizer que o Christian, que o Wanderson, que o Vidalba, que o Kaique, que o William não sejam qualificados. Mas é justamente para o Cruzeiro ter 2 bons jogadores em cada posição. Fazer o que o Flamengo faz. E o Flamengo tem até mais de 2. Então, se o Cruzeiro quer disputar contra o Flamengo, ele precisa ter um elenco ali que seja próximo. Então, o Cruzeiro tem 2 ótimos jogadores para a lateral direita. Tem o Fagner e o William. Para a zaga, quantos bons jogadores o Cruzeiro tem ali confiáveis? 3. Para 2 posições, então precisa de mais um. Para a lateral esquerda, 2 bons jogadores. 2 bons jogadores, o Kaique e o Cauã Prats. Para o meio campo, o Cruzeiro tem ali o Romero e o Wallace. O Lucas Silva e o Eduardo. Pode qualificar um pouco mais? Pode qualificar um pouco mais. Para essa posição de camisa 10, o Cruzeiro tem o Matheus Pereira. E aí você pode colocar o Gabigol. Então são 2 bons camisa 10. Então quando o Matheus Pereira não joga, joga o Gabigol. Beleza. Para a ponta direita, o Cruzeiro tem o Wanderson. E aí tem o Marquinhos. Opa, dá uma caída. Para a esquerda, o Cruzeiro tem o Christian. E aí? Quem? Para posição de centroavante, o Cruzeiro tem o Caio Jorge e... Aí entra o Bolassi, entra o Lautaro. Opa, peraí. Então é essa a questão. O Cruzeiro precisa aumentar o número de jogadores qualificados na sua rotação. Para você não tirar o Caio Jorge, entrar o Bolassi e o time não conseguir jogar. Porque um dos problemas do Cruzeiro contra o Corinthians, eu até falei no pós-jogo, foi justamente essa questão do time, depois que o Corinthians trocou e o Cruzeiro trocou, o Cruzeiro foi lá embaixo. E aí, a partir dos 80 minutos, o Cruzeiro quase perdeu o jogo. O Leonardo Jardim, ele tá com dificuldade para mexer no time por não ter total confiança nas peças que ele tem no banco. O Cruzeiro tem um ótimo time titular, mas o time reserva tem um gap muito grande. Muito grande. Então a gente sabe o que esse time titular está jogando, só que esse time titular ele não vai conseguir jogar extremamente bem contra o Grêmio, e depois em 3 dias com o Fluminense, depois em 3 dias com o Juventude, e depois em 3 dias o Corinthians, e depois o Ceará, e depois o CRB, e depois o Botafogo, e depois o CRB, e depois o Santos. Tudo de 3 em 3 dias. O time titular, 11 jogadores só não vão conseguir. Aí, 11 jogadores, 12 com o Gabigol, 13 com o Eduardo, 14 com o Fagner. O Cruzeiro precisa de ter 16. O Cruzeiro precisa de ter 16 jogadores aí nessa rotação. Então, mais 2 jogadores, eu acho que melhora muito essa questão da rotação do Cruzeiro. Sim, porque o Cruzeiro vai precisar dos reservas muito para essa sequência. Muito. Então, é claro, precisa de um tempo de adaptação para esses jogadores também, para entrar nesse esquema todo do time. O Cruzeiro levou um tempo para adaptar até chegar nesse futebol que a gente está vendo o Cruzeiro jogar hoje. Né? Então, assim, como eu disse, não é o fim do mundo. O Cruzeiro venceu 3, empatou 1, e de novo, né? O Cruzeiro vem mantendo esse padrão no Campeonato Brasileiro. Vence 3, empata 1, vence 2, empata 1, vence 2, empata 1, vence 3, empata 1. Foi assim, esse padrão, desde que o Cruzeiro deu esse salto justamente no jogo ali contra o Vasco. Então, como eu falei, não é o fim do mundo, tá? Não é o fim do mundo. O Cruzeiro não vai perder o Campeonato Brasileiro porque empatou um jogo fora de casa contra o Corinthians. Calma, calma. Bom, é isso. Mais uma vez eu peço você para deixar o seu like por aqui, se inscrever no canal se não é inscrito. Se você já é inscrito, compartilha esse vídeo com alguém, compartilha esse vídeo com um amigo para conhecer o canal aqui, que falamos de Cruzeiro todo dia por aqui.
E, cara, deixa seu comentário aqui, vamos conversar sobre isso, sabe? Vamos falar aqui sobre essa questão de desespero, de resultados do Cruzeiro, de elenco também. Comenta aqui pra mim o que você acha sobre isso tudo, que eu quero ouvir sua opinião. Tô sempre respondendo todo mundo aqui, tá? Então é isso. Tamo junto e até o próximo vídeo. Calma!